E vem conferir a crítica com spoiler de Shazam, Fúria dos Deuses. E chegou nos cinemas Shazam, Fúria dos Deuses. E eu já fiz crítica aqui no canal, sem spoiler, dando minha opinião mais técnica, de forma mais resumida do que eu achei do filme. E eu recomendo que você vá lá conferir. Eu também fiz uns shorts aqui no canal, onde eu descrevo como são e quem aparece nas cenas pós-créditos desse filme do Shazam. Que eu também vou discutir isso nesse vídeo. Porque esse vídeo eu vou fazer assim como eu fiz nos últimos filmes de herói, uma crítica com spoiler, onde eu consigo me aprofundar mais em detalhes do filme, me aprofundar mais em coisas que acontecem realmente dentro do filme, tanto tecnicamente como em discurso, então fica algo mais interessante. E eu começo falando que Shazam, Fúria dos Deuses, ele é um filme que em questão de spoilers mais profundos, ele não tem tanta coisa assim. O que acontece mais é pro final do filme, no terceiro ato e também nas cenas pós-créditos. Mas como eu falei, eu vou destrinchar o filme como um todo. Porque quando a gente começa o filme, a gente começa com as duas irmãs entrando num museu na Grécia para tentar pegar o cajado que já foi parte do seu pai, que foi destruído, que roubou os poderes dele. É isso que a gente descobre aqui através da personagem da Calypso e da Hespera. Só que a gente descobre uma coisa bem interessante ali, que já começa a ser o primeiro problema do filme pra mim. O filme, ele tem um problema grave de ser um filme mais sutil. Não é porque o filme tem uma pegada de sessão da tarde, um filme mais familiar, um filme para um público mais infantil, que o tempo inteiro ele tem que ser expositivo e também ele tem que levar muito, não levar nem um pouquinho a ideia do cinema de não mostre, não fale, mostre. Porque no cinema, já que você tem o recurso de poder mostrar as coisas, você não precisa expressar tudo o que acontece. E essa primeira cena já acontece bastante isso. O tempo inteiro, quando as irmãs estão em cena, quando elas vão se dialogar, elas falam, queremos vingança, estamos com raiva. Eu sei que todo filme tem isso, mas é algo que não tem muito como caber no cinema. A gente já sabe que elas estão que elas querem vingança. A gente já sabe que elas estão com raiva. Então, ficar gritando os seus sentimentos pra tela é algo que não precisa. Só de ver a cena, a gente já sabe que elas querem vingança e que elas são as vilãs. Uma cena, inclusive, que em questão de CGI, em questão de como vai introduzir, é muito interessante, porque a gente entende um pouquinho melhor de como elas mexem com os elementos, um pouco mais de como mexem os poderes delas, e também é uma cena bem construída, que mostra como elas são super poderosas, já criando uma certa ameaça. Não são só duas pessoas aleatórias, a gente entende quais são a ameaça dela. A partir daí, a gente começa vendo o Billy, já como Shazam, num pediatra, tentando saber mais sobre o que está acontecendo com ele, porque ele está sofrendo. Ele vai num psicólogo para descobrir o que está acontecendo com ele. Nessa cena, é mais uma cena bem expositiva, onde ele mostra os sentimentos e que entra em outro problema desse filme que volta mais pra frente, que seria o personagem, ele tenta resumir o que aconteceu no primeiro filme com medo que o público não saiba. Como se o primeiro filme fosse uma coisa super complexa que todo mundo precisava saber. Ali ele fala que ele é sozinho, que ele não teve família, que ele tá com medo da família dele se dispersar, porque cada um está indo pra um canto, que eles não estão tendo a união que ele queria. Então assim, é uma cena que, de novo, você não precisa fazer, apesar da piadinha em si ser legal que tem nessa cena, e o Zachary Levi, ele consegue conduzir todas as cenas que ele tá como Shazam muito bem, deixando tudo muito mais leve, muito divertido pra se acompanhar, é mais uma cena com o mesmo problema que tinha antes. É uma cena que ela é completamente em questão de falar seus sentimentos, uma cena que ele não precisava falar seus sentimentos. Com poucos momentos, com poucos diálogos, com uma sutilidade, a gente saberia que o Billy não tá feliz com a situação, que a família, ela não tá unida, e também a gente conseguiria entrar nesse ponto de você não precisa resumir o filme passado. Isso também é bem óbvio, nos poucos diálogos a gente já consegue entender isso. Inclusive, a cena da ponte, que vem logo depois, e que é uma cena muito boa, é uma cena que já mostra bastante porque essa primeira cena não era necessária do Billy. Porque nessa cena você vê que cada um está trabalhando de uma forma, cada um está meio que vivendo a sua vida, por eles estarem com idades diferentes, mentalidades diferentes, uma vida diferente. E a partir daí, cada um quer fazer a sua própria jornada, a sua própria aventura sozinho, já mostraria completamente que eles não estão unidos, que o Billy quer unir eles, que eles querem ficar juntos. Então já mostra que essa primeira cena expositiva não precisava existir. Mas a próxima cena é bem legal, como eu falei, já mostra eles, cada um na casa, aquela confusão da casa que é legal, porque os atores mirim que fazem os personagens, tirando a Mary, que é uma atriz que realmente aqui faz ela jovem, que faz ela no modo de Shazam, todo o resto são atores jovens e é legal ver eles em tela. É legal ver os diálogos deles jogando videogame, cada um tentando fazer sua coisa, você vê como é que eles estão completamente diferentes, isso é muito legal. A desorganização, que é uma organização na casa, é muito boa, e aí tem a cena da ponte que também é legal. É legal porque a gente vê como cada um usa seus poderes, como cada um trabalha, como cada um pensa diferente, e de novo, é legal ver como eles, como Shazam, cada um tem sua mentalidade,
como cada um tem a sua ideia de vida. E isso é legal, porque você começa a ver um discurso que o filme deveria ter abordado e ir mais profundo. Esse é um dos problemas do filme pra mim, um dos principais problemas. Eles tinham uma estrutura e uma coluna narrativa que faria com que o filme fosse levado muito bem a partir daí. Porque logo depois da sequência da ponte, eles vão lá pra Pedra da Eternidade, onde eles acabam virando o covil deles. Onde você vê que tem completamente uma modificação, onde todo mundo já vive lá, e onde o Billy tenta fazer reuniões matinais para tentar manter a família unida. E você vê que eles estão em outra vibe, cada um na sua vibe diferente. E essa cena é bem legal, porque você acaba mostrando o que o filme deveria ter sido, que é, olha como eles estão dispersos, olha como o Billy tenta unir, o Billy nunca teve uma família, agora que tem uma família ele tá com medo de perder. Esse discurso inicial, ele é muito forte, ele é muito interessante, e ele combina com essa ideia familiar, de fazer esse filme mais aventura, que no final vai acabar concluindo em nós temos que ficar juntos porque nós somos uma família. Mas esse discurso só mostra ali, os atores estão bem em seus respectivos papéis. Eu gosto do Eugene, eu gosto do Pedro, eu acho a Darla tão engraçada e tão carismática como ela era no primeiro filme, e a Mary, ela é a mais pé no chão do grupo e funciona bem. E como eu falei, eu gosto dos atores como eles estão como crianças, adolescentes, e eu gosto deles adultos. Acho que os atores combinam muito bem. Eles fazem muito bem os seus respectivos papéis, um depois do outro. E acaba tendo uma sequência grande, onde envolve essa ideia de vamos mostrar um pouco da família, vamos focar bastante no Fred, que é um personagem interessante, até porque ele conhece a personagem da Annie aí, que é uma nova personagem, e é uma personagem também que vai trazer uma coisa de ter um relacionamento com ele, e também que eu acho que poderia ser melhor desenvolvido, mas eu acho que o problema dessa parte é que logo depois disso já começa a desenvolver as coisas, a gente vai conhecendo um pouquinho mais do passado de alguns, dos vilões, sabendo um pouco mais do Cajado, e aí entra de novo as partes positivas do filme que deixam ele cansativo e chato. Porque logo depois dessa cena, a gente acaba já vendo que o mago está vivo, que o Billy achou que ele estava morto, mas ele só está preso pelas irmãs, e que ele conserta o Cajado. A partir daí, já começa uma cena expositiva de o que aconteceu com o pai delas. Elas contam pro mago a história do pai delas, algo que não faz sentido. Logo depois, o Billy tá sonhando com a Mulher Maravilha. Legal, uma cena que ele fala mais uma vez o que vai acontecer. A Mulher Maravilha não aparece, é só uma dublê de corpo. Mas logo depois disso, já mostra que ele tenta explicar pra eles o que tá acontecendo. Eles vão pra caverna, e aí entra mais um ponto expositivo do filme que me incomoda. Aquela caneta que se mexe. É mais um utensílio interessante, mágico, que poderia ser melhor utilizado, mas serve só pra ser, de novo, eles falarem os seus sentimentos ao céu, algo que não combina. A caneta é interessante, o papel dela no filme é legal ver como ela é engraçada ali. Nesse momento do filme, todo esse ponto que eu tô falando, tem boas comédias, tem algumas horas que a comédia não funciona tão bem. Como eu falei, o filme, ele não é um filme ruim, né? Minha crítica eu falei isso, mas tem esses problemas. Muitas horas ele é expositivo, muitas horas ele tenta ser mais do que... não consegue focar nos temas principais, mas o filme nesse momento, ele tem um bom ritmo, ele é pouco interrupto, você consegue entender a relação deles. É legal ver, por exemplo, a relação da Fred com a Annie, é legal ver a relação da família, é legal ver a comédia que tem nesse momento, o diálogo deles sempre funciona muito bem, e a história, ela vai funcionando bem. Tem esses momentos de problema, mas de modo geral, ela vai funcionando bem. Até que tem a primeira grande virada, o primeiro grande spoiler do filme. A gente descobre, através dessa caneta que mostra a história, que elas não são duas irmãs, elas são três, e a gente descobre que a Annie é a terceira irmã. A terceira irmã da família ali, e ela também é uma anti-heroína, porque ela não vira sendo a vilã do filme. Essa é a primeira grande virada. Algo que era meio previsível, mas também não é... Se você for ver, é meio previsível que alguma coisa assim ia acontecer. E aí, o Fred é preso, ele encontra o mago, e aí entra aquela ideia de o filme ele tem dois núcleos. Só que nesse ponto, já que tá ficando as coisas muito grandiosas, eles estão presos na cidade por causa de uma redoma, entra um outro problema do filme que seria, de novo, ele separa os grupos e ele esquece os discursos principais. O discurso que a Annie trouxe as irmãs dela são muito presas nela, não deixa ela sair, mesma coisa que o Fred sente, é uma coisa que não é tão bem explorada. Tanto que a relação Annie e Fred é até meio bizarra a forma como eles se apaixonam muito rápido. Você entende, mas por ser, de novo, ser um filme divertido e leve e despretensioso. Mas poderia ser melhor, ter mais cena deles juntos pra gente entender melhor a relação deles. Eles se veem duas vezes, parece que ela quer enganar ele, mas não, ela se apaixonou por ele. É uma coisa meio fora do normal. Aí depois começa as sequências de ele tentando resgatar o Fred, tem boas sequências de ação nesse momento, que funcionam bem. Algumas são bem
bem coreografada de um ponto que não tem tanta intensidade, mas é legal se ver. E nesse ponto você também consegue ver uma expansão de mundo, tanto dentro da parte da Pedra da Eternidade, como também na parte das portas, que é uma coisa muito interessante e que pode ser bem utilizada de roteiro pro futuro do Shazam, e na parte dos monstros. A gente já começa a ver um pouquinho mais de um dragão. É bem interessante essa parte da construção e expansão de mundo que o filme tem nessa parte. Aí tem toda a sequência, chega na sequência final, tentam salvar o Fred, e aí o filme vai indo pro seu caminho no terceiro ato, onde vai ter dragão, onde vai ter os monstros, que eu já elogiei muito. O CGI dessa parte, o CGI dos monstros é bem feito, o CGI dos monstros, ele funciona bem, diferente do CGI dos personagens meio humanos. Porque quando você tá vendo eles em tela, você vê o recorte do fundo verde no fundo, mas os monstros funcionam bem. Nesse momento, a trilha sonora também funciona bem, ela não é marcante, mas ela consegue conduzir bem as cenas de ação, e quando tem aquelas piadinhas de música, como quando toca a música I Need a Hero no começo do filme, acaba funcionando bem e conversa bem com a cena. É aquela cena falada que vai muito bem. E aí depois disso a gente vai chegando pro fim do filme, e aí tem a outra grande virada que eu achei que foi uma coisa bem corajosa, que não combinava com o filme, mas o Billy morre no final do filme. Quando o Billy morre no final do filme, eu pensei, olha, o filme tá indo pra um caminho que ele vai acordar, vai ser uma piadinha. E não, ele não acordou, ele realmente morreu. Mataram o Billy no final do filme. Eles vão pra esse novo reino, onde eles não sabem o que fazer, o mago não tem mais seus poderes, e aí aparece a Mulher Maravilha. E aí começa a Mulher Maravilha mesmo, a Gal Gadot fazendo a Mulher Maravilha. E aí vamos pro terceiro ato. Eu vou falar um pouquinho sobre o terceiro ato como um todo, porque eu já falei do filme. É um filme que ele não tem nada de grandioso, não tem nada de super marcante, mas é uma história que vai sendo bem contada com alguns problemas no meio, que faz ele ser só um filme mediano. E aí chega um terceiro ato, que é legal ver o Billy ressurgir. A gente sabe que ele não vai morrer, porque é um filme familiar, mas a aparição da Mulher Maravilha é um misto de sentimentos. Eu adoro a Gal Gadot e eu acho que ela é perfeita como Mulher Maravilha. Mas aqui tem um problema. Eu não gosto como a forma que ela aparece abrupta, eu não gosto como ela parece que ela faz as coisas e vai embora. Realmente parece que assim, poderia ter uma desculpa pra qualquer outra coisa acontecer ali. Não precisa ser a Mulher Maravilha, mas só pra ter aquele impacto de ser a atriz voltando a fazer o personagem. Só ter um impacto da atriz pra salvar ele, e ela ressuscita ele, tem uma piadinha, e no final eles têm um jantar e o filme acaba. Só ia falar assim da Mulher Maravilha, porque é uma coisa que já tinha mostrado no trailer rapidamente que ela ia aparecer, e a gente esperava mais, né? Eu acho que a Mulher Maravilha não estava aparecendo no filme inteiro, mas a desculpa pra ela aparecer poderia ser mais legal. A desculpa, o filme já existe pra personagem aparecer, que é a ideia de, estamos falando das deusas gregas, filhas de Atlas. Atlas que é um personagem da mitologia grega, então já que se combina com os personagens gregos e com a Mulher Maravilha que é filha de Zeus. Então já tá tudo meio fechado ali, mas a aparição dela foi tipo algo forçado, eu achei. Achei legal ver a personagem, porque eu sou fã da personagem da atriz, mas como foi feito, poderia ser mais criativo. Então é aquele filme que o terceiro ato ele funciona bem, é um pouco enjoativo em alguns momentos, um pouco mais longo do que deveria. Tem uma escolha ali de usar umas balas, uns doces, que é só uma propaganda de graça, que não era tão necessário assim, e até incomoda um pouco, porque quando o filme faz propaganda abertamente me incomoda um pouco, mas mesmo assim é um filme que, de modo geral, como eu falei, ele é mais divertido, e ele é engraçado, e ele funciona pra família toda, do que realmente um filme marcante, que você vai ver várias vezes na sua vida, e aí vai querer ver, rever, saber mais da história, porque o filme não passa essa impressão, não passa essa base. Ele realmente é um filme que, como eu falei na minha crítica, ele tem bons momentos, momentos que vai fazer com que você reveja o filme, mas não discuta ele, não pense sobre ele, e que talvez depois de algumas horas você nem lembre que ele existe. Então esse é o filme do Shazam com spoiler. Temos viradas de quem é a vilã, temos a Mulher Maravilha aparecendo, temos a morte do Billy, esses são os grandes spoilers do filme. E aí a gente vai falar um pouco sobre as duas cenas pós-créditos. A primeira é uma cena que envolve um pouco sobre a ideia do pacificador e o futuro da DC de modo geral. Porque a gente tem o seguinte na primeira cena pós-créditos. Nós temos o Economus e nós temos a Hardcore, lá de O Esquadrão Suicida e lá de O Pacificador, indo para mais uma missão envolvendo a Amanda Waller, e eles têm a missão agora de recrutar o Shazam, o Billy Batson, mas não para fazer uma nova missão do Esquadrão Suicida, não para fazer uma missão de O Pacificador 2. Ele tem uma missão diferente aqui. A missão deles é convidar ele para a Sociedade da Justiça. Sociedade da Justiça que apareceu no filme do Adão Negro. Eu acho que pela reformulação da DC, é meio óbvio que eles não vão usar aquela Sociedade da Justiça. Se usarem a Sociedade da Justiça, vai ser uma nova com outros atores. Mas ele é chamado para Sociedade da Justiça, e já também já faz um gancho, porque a próxima série que vai sair da DC é da Waller, da Amanda Waller. Então, já faz uma ligação com tudo isso. E também tem uma piadinha muito legal, que ele fica falando, Sociedade da Justiça, Liga da Justiça, são nomes muito parecidos. Vamos colocar nomes novos. E nesses nomes ele fala The Authority. The Authority que é uma HQ muito interessante da DC, e que
e vai ter um filme futuramente. Então também é legal essa ligação que eles têm na primeira cena pós-créditos. A segunda cena pós-créditos já é algo mais rápido. É o Dr. Sivana ainda preso desde o primeiro filme na sua cela e aparece o Sr. Cérebro. Sr. Cérebro que também é aquela lagarta super inteligente que ela acaba indo na cela do Dr. Sivana e acaba falando pra ele que o plano dele está quase pronto e que ele vai voltar ali pra eles saírem, indicando que eles podem ser o vilão no terceiro filme e também, se tiver terceiro filme, né? E também mostrando que o que aconteceu nesse período com os dois personagens, que já tinha aparecido só na primeira cena do primeiro filme do Shazam. Então essas são as duas cenas pós-créditos. A primeira cena é muito interessante, muito legal ver referência ao universo DC. A segunda é algo pro futuro do Shazam que eu acho que poderia ser até algo mais grandioso, mas tudo bem. A DC tá numa reformulação e isso acaba sendo normal. Mas de modo geral é esse o filme e os spoilers dele. Como eu falei na minha crítica, um filme legal, um filme divertido, que vale a pena ser assistido com a família, mas eu não sei se vale a pena ser visto no cinema. Ele é um filme que com toda certeza vale mais a pena você ver em casa e que eu acho que você vai curtir muito mais do que pagar caro e ir no cinema ver ele. Mas é um filme que com certeza vale o seu tempo, mesmo achando que ele é pior que o seu antecessor. E na crítica eu dei a nota, eu repito aqui, eu dei 6 e eu mantenho 6. Porque é aquele 6 sólido, aquele 6 que é um filme legal, mas que não vai mudar a sua vida. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Shazam, Fúria dos Deuses? Você gostou das surpresas? Você acha que esse é um filme que vale a pena ver no cinema ou é melhor ver em casa? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.